Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar falando sobre escravidão no Brasil. Então, sem muita enrolação, vamos lá! Vamos lembrar lá do nosso último vídeo. Vocês lembram quem foram os primeiros escravos do Brasil? É, isso mesmo, pessoal. Não foram os negros não, foram os índios. Só algumas décadas depois é que os portugueses, interessados no comércio de africanos, introduziram os escravos negros aqui no Brasil. Mas você deve estar curioso para saber em que os escravos negros trabalhavam aqui. É isso que eu vou te explicar agora. Bom, pessoal, os escravos aqui no Brasil desempenhavam várias funções. A gente vai falar de algumas delas. A primeira função era desempenhada pelo chamado negro do eito. Negro do eito, pessoal, é o escravo que trabalha na lavoura, o cara que trabalha na plantação. Ele trabalha muito, chega a trabalhar 15 horas por dia. E olha só, se ele desobedecer o seu senhor, ele pode sofrer um castigo. Os castigos eram violentos demais, a gente pode citar alguns aqui para você. Olha só, pessoal, o tronco era um local em que o escravo era amarrado e espancado pelo seu senhor. Tinha também a palmatória, um instrumento de tortura que era utilizado para bater na mão do escravo. E por último, a máscara. Ela era utilizada para evitar que o escravo bebesse bebidas alcoólicas ou também que ele furtasse comida para sua própria alimentação. Pessoal, os castigos de escravos no Brasil colonial eram castigos exemplares. Eles eram castigos públicos. A ideia é que os outros escravos vissem aquele escravo apanhando para ficarem com medo do senhor. Isso ia desencorajá-los a fazer uma série de revoltas ou de tomar alguma atitude que fosse contrária ao desejo do homem branco. A condição de trabalho dos escravos era horrível. Faltava higiene, o trabalho era muito duro, eles não tinham condição nenhuma de saúde. E olha só, a expectativa de vida de um escravo quase não chegava aos 30 anos. Depois de uns 10 anos trabalhando como negro do eito, o escravo já podia até morrer. Além dos negros do eito, existiam também os escravos domésticos, aqueles que trabalhavam dentro da casa grande. Eles trabalhavam em algumas funções, como empregada doméstica, lavavam as roupas dos senhores brancos, cozinhavam, até amamentavam e cuidavam das crianças das senhoras brancas. E para terminar, existia também o escravo de ganho, aquele escravo que fazia um trabalho temporário e no final desse trabalho recebia dinheiro. Uma parte do que esse escravo ganhava ficava para ele, uma outra parte ia para o seu dono. Eles desempenhavam várias funções, como ambulante, comerciante, carpinteiro, até mesmo barbeiro. Com a parte que eles ficavam do dinheiro que recebiam, eles podiam até, em alguns casos, tentar comprar sua liberdade. Os negros escravizados vinham de várias regiões africanas, mas duas eram mais importantes. Da África Central, ali de Angola, Congo, vinham os escravos bantus, que foram mandados sobretudo para o Rio de Janeiro, para Pernambuco e Minas Gerais. Já da África Oriental, da região da Guiné, da Nigéria, do Daomé, vinham os sudaneses, que tinham como destino principal a Bahia. A lógica do senhor de escravos era essa: comprar escravos de diferentes regiões da África, para dificultar a comunicação entre eles. Porque, pensa comigo, se todos os escravos do mesmo senhor vêm da mesma região, eles vão falar a mesma língua e eles podem planejar uma fuga, um atentado contra o senhor de engenho. Então, se você tiver escravos de regiões diferentes, todos eles vão ter que aprender o português para se comunicar. E aí fica muito mais fácil para o senhor de engenho controlar os seus escravos. Mas nessa de ficar pegando escravo de regiões diferentes da África, muitas famílias vieram para o Brasil e foram separadas. Mas você deve estar pensando aí, então quer dizer que todos os escravos indígenas foram substituídos pelos escravos negros, não foi? Lógico que não, lógico que não. Sabe por quê? Olha só, o escravo negro é muito caro. Ele tem um custo muito alto para o comprador. Então as regiões da colônia que têm muito dinheiro, principalmente Bahia, Pernambuco, regiões que têm produção de açúcar, essas sim vão conseguir comprar escravos africanos. Mas e as regiões pobres, hein? Nas regiões pobres da colônia, São Paulo, regiões ali do sul, os índios vão ser utilizados a rodo, pessoal, em larga escala. A escravidão do índio nunca vai parar, não. Não entendeu, não? Já sei. Você vai falar, mas o Renato na outra aula falou que os jesuítas protegiam os índios, que não podia escravizar índio, porque índio tinha alma, índio ia para o céu. O Renato é mentiroso.
Calma, fera, calma, calma que eu vou te explicar. Olha só, realmente, você tem uma parcela de razão nisso daí. Os jesuítas protegiam os índios e a coroa portuguesa chegou até a proibir a escravidão no índio. Mas tinha uma exceção. O índio podia ser escravizado se ele fosse capturado em uma guerra justa. Guerra justa é quando o índio ataca primeiro um português. Nesse caso, o português está se defendendo e vai escravizá-lo. Ou então, a guerra justa também é justificada contra aquelas tribos indígenas que praticam a antropofagia. Aquelas tribos que comem carne humana. Mas na prática, a guerra justa não era respeitada, não. É que tem muito colonizador que utilizou a guerra justa como uma desculpa, como um pretexto para ficar capturando e escravizando o índio. Esse era o caso dos bandeirantes. Pessoas aqui de São Paulo, grupos armados, que iam para o interior do Brasil em busca de índios. Eles capturavam os índios, escravizavam e vendiam para outras regiões. Pessoal, isso deu muita treta, isso deu muito confronto. Os jesuítas não gostavam dos bandeirantes, não, e rolou muita treta. Eu não quero falar com bandeirantes. Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Os jesuítas protegiam o índio, ele não podia ser escravizado, mas na verdade a gente sabe que a lei portuguesa permitia isso através de uma brecha. Mas e o negro, hein? Alguém protegia o negro? Rapaz, é isso aí que você está pensando. O negro não tinha proteção nenhuma diante da situação da escravidão. Aliás, pessoal, a igreja não só incentivava a escravidão do negro, como também praticava essa escravidão. Tinham engenhos aqui no Brasil administrados pela igreja e que usavam o trabalho escravo. Tá, tudo bem, a gente não pode falar que a igreja não fez nada contra a escravidão. A igreja até reclamava um pouco dos abusos que os senhores brancos cometiam em relação aos seus escravos. Falava que tinha escravo que apanhava demais, que faltava comida, que eles tinham que ter melhores roupas, melhor alimentação. Mas em nenhum momento a igreja questionou a escravidão. Ela só quis dar um tratamento um pouquinho mais humano ao escravo, mas não quis acabar com esse sistema. A gente tem até um exemplo disso. Um texto do padre Antônio Vieira. Esse cara era um padre que fazia alguns sermões para os escravos. E ele falava que o escravo merecia a escravidão, porque através da escravidão, através do trabalho, ele ia poder ser livre dos seus pecados e chegar ao céu. O padre Antônio Vieira comparava o sofrimento do escravo com o sofrimento de Jesus Cristo. Ele dizia que se o escravo seguisse o trabalho e sofresse como Jesus sofreu, ele chegaria até a salvação. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa, em um engenho, é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo, despido, e vós, despidos. Cristo sem comer, e vós, famintos. Cristo em tudo maltratado, e vós, maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos. De tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Vocês viram o que o padre falou? Recomendou paciência para o escravo. Se ele trabalhasse quietinho, cumprisse suas obrigações, ele ia poder ser salvo. Mas tem muito escravo negro que não teve essa paciência não, que não suportou calado a escravidão. A luta dos escravos foi uma luta muito forte e insistente no Brasil colonial. Quer saber mais sobre a resistência dos escravos na época do Brasil colonial? Então calma, vem com a gente, espera o próximo vídeo. Valeu!